O que Saul Goodman pode nos ensinar sobre o funcionamento do Estado? Na brilhante série Breaking Bad, somos apresentados a Saul Goodman, que, mais do que um advogado criminal, é um advogado criminoso. Interpretado por Bob Odenkirk, Saul Goodman deveria aparecer originalmente em apenas 3 episódios, mas o seu sucesso junto ao público foi tão grande que ele se tornou um personagem central na série. Goodman é o responsável por guiar os protagonistas Walter White e Jesse Pinkman no mundo do crime, muitas vezes os tirando das enrascadas em que se metem. Após o final de Breaking Bad, o personagem ganhou a sua própria série, Better Call Saul, que conta a história de como Saul Goodman se tornou aquilo que é. Nessa nova série, quase tão brilhante quanto Breaking Bad, aprendemos que o seu nome verdadeiro é James McGill, ou Jimmy McGill para os íntimos. Neste momento em que a 6ª e última temporada de Better Call Saul está em andamento, é interessante discutir o que ela pode nos ensinar. Embora a série não seja libertária, podemos tirar algumas lições dela sobre o funcionamento do Estado e dos incentivos perversos que ele traz consigo. Comentarei alguns aspectos mais gerais sobre a série e, em especial, a primeira temporada. Um dos seus temas recorrentes é o conflito que surge quando se torna necessário escolher entre uma ação moralmente correta e outra utilitariamente vantajosa. A série captura toda a frustração, a humilhação e o desespero de se viver em um mundo cujos incentivos são errados. Procurarei não entregar nenhum ponto importante da trama, mas, de todo modo, se preferir assistir ao seriado primeiro e depois voltar aqui, a hora é agora. Pois bem, Jimmy McGill é um embusteiro, que vive de aplicar golpes em pessoas ingênuas. Em certo momento, ele tem um problema com a lei e pede ajuda ao irmão mais velho, Chuck, um respeitado advogado. Chuck o defende com sucesso, mas exige que Jimmy vá trabalhar em seu escritório de advocacia, fazendo tarefas braçais. Graças a um curso por correspondência da Universidade de Samoa Americana, Jimmy se torna um advogado. Ele espera trabalhar com o irmão, mas este não aceita. Como um escritório prestigiado poderia ter alguém formado pela Universidade de Samoa em seu quadro? Sem opções, Jimmy acaba se tornando um defensor público. Nos Estados Unidos, defensores públicos trabalham, sem vínculo empregatício, para agências governamentais que oferecem representação legal para réus indigentes. E aí é que vem a nossa primeira lição. Jimmy se alimenta das inúmeras regulações estatais paridas pelo sistema juspositivista. Como um advogado iniciante, Jimmy se torna uma criatura do sistema judicial, procurando explorá-lo assim como ele é explorado. Forçado a implorar por casos naquela agência governamental, ele se torna um parasita da sociedade. Veja, há tantas regras e regulações estatais, muitas das quais absurdas e contraditórias, que é impossível que todas sejam seguidas, mesmo que se queira. Assim, inevitavelmente, sempre haverá inúmeras pessoas pegas descumprindo algumas delas, mesmo que não tenham violado a propriedade de ninguém. Se não fosse essa legislação positivista esdrúxula, Jimmy não teria trabalho como advogado. Em tese, ele não é um funcionário público, mas na prática sim. No mundo de hoje, isso tem se tornado cada vez mais comum. Muitas vezes, para criticar o livre mercado, os socialistas dizem: viu como o capitalismo é malvadão? Aquela empresa que provocou um acidente é privada. Privada até a página 2, companheiro. Hoje essas grandes empresas têm quase todas laços com os donos do poder. Quase todas dependem de verbas públicas e crédito subsidiado para se manterem. Tal como Jimmy McGill, que aparenta ser um advogado particular, mas que vive de impostos, essas corporações aparentam ser privadas, mas vivem de verbas estatais. Tal como Jimmy McGill, são apenas mais um braço do Leviatã, que as usa para aumentar a sua capilaridade. Tal como Jimmy McGill, teriam de se reinventar se não houvesse as mamatas estatais para se locupletarem. O escritório de advocacia de seu irmão Chuck representa essas corporações. Chuck também é um parasita, que vive dos conflitos criados artificialmente pelo sistema legal positivista. Em seus embates legais, Jimmy frequentemente tem de enfrentar esses grandes escritórios. Ele aprende que não pode jogar limpo, que o sistema premia quem deixa de lado seus escrúpulos.
Jimmy também sente o chicote da tirania médica, que procura internar o seu irmão em uma clínica psiquiátrica contra a vontade dele. Como sócio de um grande escritório de advocacia, Chuck parece representar o sistema. Porém, ele acaba desenvolvendo uma doença psicológica, desperta o ódio dos burocratas e também se torna um pária da sociedade. Um outro pária é Mike Ehrmantraut, que vira um criminoso após enfrentar policiais corruptos. No final da primeira temporada, Jimmy se especializa na defesa de idosos, o que o leva aos horrores das casas de repouso. Em seu esforço para ajudar os velhinhos, Jimmy se depara com um novo grupo de advogados, que passa a exigir dele uma série de documentos. Jimmy fica soterrado em meio a pilhas e pilhas de papelada, que simbolizam as exigências insanas por documentação que a burocracia estatal nos impõe. Embora Jimmy se preocupe sinceramente com o destino dos velhinhos, ele é obrigado pelas circunstâncias a passar o caso para uma grande firma que abomina. Essa firma não está nem aí para os idosos, mas ela tem as conexões políticas necessárias para resolver a disputa. E eis uma outra lição. As regras complexas do Estado são uma barreira de entrada. Só quem é grande consegue passar por ela. Nós, libertários, tendemos a nos concentrar nas formas clássicas de intervenção estatal, como impostos, regulações e proibições. Better Call Saul, porém, nos lembra de que a tirania estatal é muito mais traiçoeira e pervasiva do que poderíamos imaginar em um primeiro momento. Um tema que une Breaking Bad e Better Call Saul e outras séries como Arquivo X e Pessoa de Interesse é o de que vivemos, de fato, em um estado de vigilância, no qual somos monitorados constantemente. O grande irmão já está aqui, sempre nos observando. O Estado mantém registros de nossas vidas e os usa contra nós quando conveniente. Em Better Call Saul, por exemplo, o Estado não permite que Jimmy deixe para trás aquele problema que teve com a lei quando jovem, e isso impede que ele atinja o seu potencial. E eis mais uma lição que Better Call Saul nos dá. Muitas instituições, como escolas, clínicas, hospitais e veículos de comunicação, que a princípio não fazem parte do Estado, acabam por trabalhar para o Leviatã, ajudando-o nessa tarefa de monitorar nossas vidas e nos manter no cabresto. O Estado precisa de jagunços para vigiar todos os aspectos de nossas vidas. Muitas das instituições que dizem se preocupar conosco contribuem para que percamos liberdades. A série descreve bem as entranhas do Estado moderno, com suas organizações governamentais, suas instituições quase estatais e seus demais satélites. Os escritórios de advocacia, a polícia, as corporações, os hospitais, entre tantos outros, trabalham todos juntos para limitar nossa liberdade, e sempre dentro do aparato regulatório estatal. Em 1835, o filósofo francês Alexis de Tocqueville escreveu um livro intitulado Democracia na América, em que previa a chamada tirania suave. Para Tocqueville, o Estado viraria um déspota administrativo, criando uma escravidão ordenada, gentil e pacífica. Jimmy McGill ilustra bem o estrago provocado por essa tirania suave. Jimmy não é santo, longe disso. Em última instância, ele é responsável por seus atos. Contudo, são os perversos incentivos estatais que transformam Jimmy na pior versão dele mesmo, isto é, em Saul Goodman. Nesse processo, ele acaba abraçando o lado negro da força e usando seus talentos para o crime. Se você quiser entender essa transformação, recomendo que assista a série. No meio de tanto lixo cultural que temos hoje, Better Call Saul, assim como Breaking Bad, é um oásis.